Você não vive o que decide. Vive o que repete quando ninguém está olhando. Existe algo operando em você neste exato momento que age com mais constância do que suas decisões conscientes, com mais força do que seus desejos declarados e com mais fidelidade do que qualquer plano que você já tenha feito para a própria vida. Ele não grita, não exige atenção, não se apresenta como escolha. Ainda assim, ele governa. A maioria das pessoas acredita que o destino é moldado por grandes eventos, uma oportunidade rara, uma perda marcante, um encontro decisivo. Mas essa crença nasce de uma ilusão confortável, a de que o essencial acontece de forma visível. Charles Francis Hanel ensinava o oposto. Para ele, o que verdadeiramente determina o curso de uma vida raramente se manifesta de forma dramática. Atua em silêncio, age no intervalo entre um pensamento e outro, consolida-se na repetição não observada. O destino, segundo essa compreensão, não é algo que acontece com o homem. É algo que o homem cultiva sem perceber. Antes que qualquer circunstância externa se organize, antes que qualquer resultado se torne visível, um padrão interno já foi estabelecido. Esse padrão não nasce da intenção ocasional, mas do hábito persistente, especialmente daquele que nunca foi questionado. Não se trata do que você pensa uma vez, nem do que deseja quando está inspirado. Trata-se do que sua mente retorna automaticamente quando não está sendo vigiada. Hanel compreendia que a mente não responde à intensidade esporádica, mas à constância silenciosa. Aquilo que você permite repetir-se internamente, mesmo sem emoção, mesmo sem convicção aparente, começa a adquirir autoridade. Com o tempo, deixa de ser apenas um pensamento recorrente e transforma-se em um estado mental habitual. E todo estado mental habitual tende, inevitavelmente, a expressar-se como condição externa. Aqui reside uma das verdades mais desconcertantes. O hábito mais poderoso não é aquele que você escolhe conscientemente, mas aquele que você tolera sem perceber. Você pode afirmar que deseja mudança, prosperidade, clareza ou equilíbrio, mas se em segundo plano sua mente mantém o hábito de antecipar dificuldades, justificar limitações ou esperar resistência, esse padrão invisível passa a comandar. Não por maldade, não por punição, mas por lei. A mente, quando habituada, não debate. Ela executa. O que chamamos de destino nada mais é do que a soma prolongada desses hábitos invisíveis. Não os hábitos do corpo, mas os da atenção. Não os gestos externos, mas as tendências internas de interpretação, expectativa e resposta. Aquilo que você espera silenciosamente da vida, a vida acaba refletindo com precisão desconcertante. Por isso, Hanel insistia que o verdadeiro estudo não começa com a tentativa de mudar o mundo, mas com a observação rigorosa do próprio funcionamento mental. Não como julgamento, mas como descoberta. Não para forçar correções, mas para revelar padrões. Enquanto o hábito invisível não é reconhecido, ele governa. No instante em que é percebido, começa a perder sua autoridade automática. E essa percepção não é intelectual. Ela é sentida como um deslocamento interno, quase imperceptível, onde o indivíduo deixa de ser conduzido e passa lentamente a conduzir. Mas reconhecer esse hábito exige coragem, porque ele não se apresenta como inimigo. Muitas vezes parece proteção, outras vezes parece realismo. Em certos momentos até parece sabedoria. No entanto, por trás dessas máscaras, ele mantém a mesma função: preservar o conhecido, mesmo que o conhecido seja limitador. É aqui que a maioria desiste, não por incapacidade, mas por desconhecimento. Tentam mudar resultados sem tocar no hábito que os gera, tentam disciplinar ações sem educar a atenção, tentam impor força de vontade onde apenas a consciência sustentada pode operar transformação real. O hábito invisível não responde à luta, ele responde à substituição silenciosa. E é exatamente isso que exploraremos a seguir. O hábito invisível não se anuncia como hábito. Ele se disfarça de normalidade. É por isso que tantas pessoas acreditam estar fazendo escolhas, quando, na verdade,
estão apenas reagindo a padrões internos já consolidados. A reação parece livre, mas nasce de uma expectativa antiga, uma expectativa que se repete em silêncio. Expectativa de esforço, de dificuldade, de atraso, de limitação, de perda. Hanel compreendia que o hábito mais determinante não é o de agir de certa forma, mas o de interpretar a realidade sempre pelo mesmo filtro. Charles Francis Hanel observava que aquilo que mais governa o ser humano é justamente o que ele nunca decidiu conscientemente. Não foi escolhido, não foi planejado, foi absorvido, formado por repetição passiva, por aceitação silenciosa, por convivência prolongada com certos pensamentos que nunca foram questionados. Esse hábito não diz, faça isso. Ele diz, isso é assim. E tudo o que a mente aceita como assim é, deixa de ser avaliado. Passa a ser executado automaticamente. Dois indivíduos podem viver a mesma situação externa. Um percebe oportunidade, o outro percebe ameaça. Não é a situação que decide o destino, é o hábito de interpretação. Esse hábito se forma cedo e se fortalece com o tempo. Cada vez que a mente interpreta um evento da mesma maneira, ela reforça um caminho interno. Esse caminho torna-se mais fácil de percorrer, mais familiar, mais rápido. Em pouco tempo, a interpretação ocorre antes mesmo que a consciência tenha tempo de intervir. E então o indivíduo passa a chamar isso de personalidade, jeito de ser, realismo. Mas para Hanel, isso não passa de condicionamento mental não examinado. O destino começa a ser traçado quando o hábito invisível deixa de ser observado, porque aquilo que não é observado não pode ser reorganizado. Aqui surge uma verdade desconfortável. A mente não cria aquilo que você deseja conscientemente, ela cria aquilo que você espera silenciosamente. Expectativa é hábito em estado puro. Imagine alguém que diz querer prosperidade. Ele muda de estratégia, muda de ambiente, muda de plano, mas mantém um hábito invisível. Esperar dificuldade. Antes de qualquer oportunidade, ele pensa, vai ser complicado. Algo vai dar errado. Ele chama isso de realismo, mas é expectativa habitual. E a mente não cria o que você declara. Cria o que você espera silenciosamente. Essa é a diferença entre desejar mudança e sustentar mudança. Se a expectativa habitual é de esforço, a vida responde com esforço. Se a expectativa habitual é de resistência, a realidade oferece obstáculos. Não como punição, mas como correspondência. Hanel não via isso como algo místico, via como uma consequência lógica da lei mental. O pensamento habitual tende a se objetivar. É por isso que mudanças superficiais falham. Elas tentam alterar o resultado sem tocar o hábito de expectativa. O indivíduo muda de meta, muda de ambiente, muda de estratégia, mas leva consigo o mesmo padrão invisível de interpretação. E o padrão recria o mesmo destino apenas com novas formas. O ponto de virada ocorre quando o estudante percebe que não precisa lutar contra o hábito invisível, precisa torná-lo consciente. A consciência é o único elemento que dissolve a autoridade automática do hábito. No momento em que o hábito é visto como hábito e não como verdade, ele perde seu poder absoluto. Essa percepção não acontece com esforço. Ela acontece com atenção sustentada. Hanel ensinava que observar o próprio padrão mental, sem julgamento, cria um intervalo. E é nesse intervalo que a liberdade começa a surgir. Não uma liberdade dramática, mas uma liberdade silenciosa, crescente, estrutural. É nesse ponto que o indivíduo deixa de ser governado pelo hábito invisível e começa a se tornar colaborador consciente do próprio destino. O hábito invisível não se mantém porque é forte. Ele se mantém porque é antigo. Charles Francis Hanel compreendia que o subconsciente não distingue verdade de repetição. Ele aceita como estrutura tudo aquilo que foi apresentado de forma constante, especialmente quando apresentado sem resistência consciente. O que entra sem oposição permanece sem questionamento. É por isso que tentar corrigir diretamente um hábito invisível quase sempre falha. A correção
parte do nível errado. O indivíduo percebe o efeito indesejado e tenta combatê-lo com afirmações, decisões repentinas ou esforço moral. Mas o subconsciente não responde a ordens tardias. Ele responde a padrões estabelecidos. O hábito invisível não está no pensamento isolado. Ele está no tom mental recorrente. É o tom com que você espera. É o tom com que interpreta. É o tom com que reage internamente, mesmo quando não reage externamente. Esse tom se forma lentamente. Cada experiência interpretada da mesma maneira adiciona uma camada. Cada conclusão não questionada reforça a base. Com o tempo, o hábito deixa de ser percebido como algo adquirido e passa a ser sentido como algo natural. Hanel ensinava que o subconsciente funciona como um campo fértil. Ele aceita a semente que é plantada repetidamente, não a que é lançada ocasionalmente com intensidade emocional. Por isso, o erro mais comum é tentar substituir um hábito invisível com outro pensamento isolado. Isso é como tentar alterar o curso de um rio jogando pedras na superfície. A corrente profunda continua a mesma. O hábito invisível só se dissolve quando um novo padrão começa a ocupar o mesmo espaço, com igual ou maior constância, mas sem tensão. Aqui está a sutileza do ensinamento de Hanel. A substituição não é um confronto. É uma ocupação gradual. A mente não abandona um hábito, porque ele foi criticado. Ela o abandona quando algo mais coerente passa a ocupar sua atenção habitual. E a atenção habitual não se cria com força. Ela se cria com retorno silencioso. Hanel orientava o estudante a observar o próprio padrão mental nos momentos neutros, quando nada especial está acontecendo. É nesses momentos que o hábito invisível se manifesta com mais clareza. Não no estresse, não na crise, mas na rotina mental comum. Ali no pensamento automático reside o verdadeiro molde do destino. Quando o estudante começa a perceber esse padrão sem tentar corrigi-lo imediatamente, algo se desloca. A observação cria distância. A distância cria liberdade inicial. E essa liberdade permite a introdução de um novo estado mental. Não como oposição, mas como alternativa silenciosa. O subconsciente aceita aquilo que é apresentado com calma, constância e ausência de conflito. Quando um novo estado começa a ser visitado regularmente, mesmo por breves instantes, ele começa a competir com o hábito antigo, não em força, mas em familiaridade. E familiaridade vence. Esse é o ponto que poucos entendem. O hábito invisível não cai por ser atacado. Ele cai por perder centralidade. Quando deixa de ser o padrão dominante, o destino começa a se reorganizar. Não de forma imediata, mas de forma inevitável. Quando o hábito invisível começa a perder força, ele não é substituído imediatamente por algo novo. Antes disso, surge um intervalo. Charles Francis Hanel conhecia bem esse intervalo e alertava seus estudantes, ainda que de forma implícita, quando o velho padrão deixa de dominar, mas o novo ainda não se consolidou, a mente experimenta uma sensação estranha de vazio. Esse vazio não é regressão, é descondicionamento. A maioria interpreta esse momento como perda de direção, desânimo ou estagnação. Na verdade, é o primeiro sinal real de transformação. O hábito invisível, que antes operava sem ser percebido, começa a falhar em assumir o controle automático. E quando o automático falha, o silêncio aparece. Esse silêncio assusta porque a mente estava acostumada a preencher cada espaço com o mesmo tom habitual. Quando esse tom enfraquece, o indivíduo sente como se algo estivesse faltando. Mas o que falta não é propósito. É o condicionamento antigo. Hanel entendia que a mente precisa de tempo para aceitar um novo centro. Enquanto isso não acontece, ela entra em suspensão. Não reage como antes, mas ainda não responde como responderá. Esse é o ponto crítico, onde muitos retornam ao hábito antigo, não por escolha consciente, mas por desconforto com o vazio. O conhecido, mesmo limitador, parece mais seguro do que o desconhecido silencioso. Aqui reside uma verdade profunda. O hábito invisível se sustenta mais pelo medo do vazio do que pela sua força real.
Quando o estudante suporta esse intervalo sem preenchê-lo artificialmente, algo essencial acontece. A mente começa a reorganizar-se a partir de um novo eixo. Não imposto, não forçado, apenas permitido. Hanel jamais aconselhou preencher o vazio com afirmações excessivas ou ações desesperadas. Ele ensinava a permanecer consciente, permanecer sem ansiedade, permanecer sem pressa, permanecer sem julgamento. Esse permanecer é, por si só, um novo hábito em formação. Pouco a pouco, um novo tom mental começa a surgir. Mais estável, menos reativo, menos previsível pelos padrões antigos. O indivíduo percebe que reage de forma diferente sem ter planejado reagir diferente. Esse é o sinal correto. O destino começa a mudar não quando algo externo acontece, mas quando o antigo padrão não consegue mais se repetir com a mesma facilidade. O hábito invisível não desaparece com ruído. Ele se dissolve no silêncio. E o silêncio, quando compreendido, não é ausência. É espaço criador. Há um momento, quase imperceptível, em que o hábito invisível muda de posição dentro de você. Ele deixa de estar nos bastidores e passa a ocupar o centro silencioso da mente. Charles Francis Hanel compreendia que esse momento não vem acompanhado de entusiasmo, nem de sinais externos claros. Ele vem acompanhado de algo muito mais sutil. Consistência sem esforço. O novo hábito invisível não se anuncia como novidade. Ele se apresenta como naturalidade. Você percebe que certos pensamentos já não surgem com a mesma frequência, que antigas reações não encontram mais o mesmo impulso, que expectativas que antes se impunham agora parecem distantes, quase irrelevantes. Nada foi combatido. Nada foi forçado. O centro simplesmente se deslocou. Hanel ensinava que o destino começa a responder quando o novo padrão mental se torna predominante, não perfeito. A mente não exige pureza, ela exige dominância. Quando um novo hábito invisível passa a dominar a atenção espontânea, o subconsciente o aceita como referência. E tudo o que o subconsciente aceita como referência passa a organizar escolhas, oportunidades e respostas externas. Aqui ocorre o verdadeiro clímax. O indivíduo percebe que já não precisa lembrar de mudar. A mudança está lembrando por ele. Nesse ponto, a vida começa a apresentar experiências coerentes com o novo estado interno. Não como recompensa, mas como correspondência. A realidade externa apenas acompanha o eixo interno que foi estabelecido. Hanel jamais prometeu o controle total das circunstâncias. Ele prometeu algo mais profundo, coerência entre o mundo interno e o externo. E quando essa coerência se estabelece, o destino deixa de parecer aleatório. O que antes parecia acaso começa a revelar padrão. O que antes parecia esforço começa a fluir. O que antes parecia distante começa a se aproximar sem pressa. Este é o momento em que o estudante compreende algo essencial. O hábito invisível nunca foi pequeno. Ele sempre foi o arquiteto silencioso da experiência. E agora, pela primeira vez, ele não opera contra você, mas a partir de você. Nada precisa ser acelerado. Nada precisa ser reforçado. O novo hábito invisível já está operando. E aquilo que opera silenciosamente, opera com profundidade. A partir deste ponto, não há mais nada a procurar. Não há técnica nova. Não há método adicional. O que precisava ser revelado já foi. Charles Francis Hanel ensinava que o verdadeiro domínio não é adquirido por acumulação, mas por integração. Quando algo se integra, deixa de ser lembrado como ensinamento e passa a operar como estrutura interna. Se este estudo cumpriu seu papel, você não sentirá urgência em mudar nada. Sentirá apenas uma leve reorganização silenciosa. Talvez perceba que certos pensamentos não se repetem mais com a mesma força. Talvez note que antigas reações não surgem automaticamente. Talvez apenas sinta um espaço interno maior, mais estável. Esse é o sinal correto. O hábito invisível não precisa ser vigiado quando está alinhado. Ele se mantém por coerência, não por esforço. Hanel jamais pediu que o estudante controlasse cada pensamento.
Ele ensinou algo mais refinado: permitir que o pensamento correto se torne habitual. A integração acontece quando você retorna à vida comum, ao trabalho, às conversas, às decisões simples, e percebe que algo mudou sem que você tenha tentado mudar. É assim que o destino começa a ser reorganizado, não por grandes decisões, mas por pequenas constâncias invisíveis. Se em algum momento o antigo padrão tentar reaparecer, não o combata. A luta o fortalece. Apenas reconheça que ele já não ocupa o centro. O centro mudou. E aquilo que deixa de ocupar o centro, deixa de determinar o caminho. Se este capítulo encontrou algo verdadeiro em você, não responda imediatamente. Permaneça alguns instantes em silêncio, não para pensar, mas para sentir o novo eixo interno que se formou. Se desejar continuar este estudo com profundidade, clareza e fidelidade aos princípios originais, acompanhe os próximos capítulos desta série, não como espectador, mas como alguém que compreende que o destino não é imposto, ele é cultivado.